Bora, meu povo, vamos continuar então com a nossa playlist de LangGraph e LangChain aqui no Python. E eu não vou nem dar tempo de você pensar, já curte o vídeo, comenta alguma coisa qualquer aí embaixo e deixa o vídeo tocando até o final. Você tem que assistir até o final para essa playlist continuar e você continuar recebendo esses vídeos, porque nessa aula o que a gente vai fazer? A gente vai unir o que a gente fez na primeira aula com o que a gente fez na segunda aula, ou seja, LangChain, LangGraph, e a gente vai unir as duas coisas num grafo só, tá? Só para te informar o que eu fiz aqui, eu gerei o seguinte, eu gerei esse docs aqui 4, tá? E aí tá ficando fora, né? Eu tô na aula 3 e eu já tô criando o documento 4, tá? Porque um aqui envolveu 2 documentos, porque eu queria colocar documentos menores, tá? Coloquei um readme aqui também no nosso repositório, o repositório tá aí na descrição do vídeo, e eu copiei o último exemplo que a gente fez na aula anterior, que foi este exemplo 3 aqui, você vai lembrar bem dele, que foi na última aula, é claro, né? Copiei ele para este arquivo, tá? A minha intenção com isso era o quê? Eu copiei aqui, eu não te falei para onde, né? Eu copiei para este exemplo 4 aqui. E aí a minha intenção com isso era o quê? Era a gente pegar esse grafo que a gente fez na aula anterior e alterar ele. Só que eu já gravei essa aula e eu não gostei muito de ficar editando coisas aqui, porque, ao meu ver, pode ficar meio confuso para quem tá iniciando com isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo que tá aqui, a gente vai começar do zero, tá? Eu não vou fazer isso em toda a aula, pode ficar tranquilo com isso aí, mas só pra gente pegar o costume de fazer essas coisas aqui, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu crio o meu state, como a gente viu na aula anterior. O meu state, ele é um typed dict, pronto, e tá lá o meu state, tá? Esse state, ele não precisa chamar state. Só pra lembrar, eu sei que você sabe disso, mas só pra lembrar, vou chamar aqui de agent state, apesar de que essa palavra agent, neste momento a gente ainda não está criando um React Agent, ou agent de qualquer maneira, tá? A gente não está criando um agente aqui. Nesse momento, a gente só está replicando um chat. A gente vai fazer isso, tá? Nesse momento, a gente só vai replicar, eu tô meio afastado ali, ó, só vai replicar o que um chat normal faz, beleza? Então, como a gente fez na primeira aula com a LangChain, só que agora a gente vai unir isso ao grafo e eu vou te mostrar o fluxo da mensagem aqui para você entender bem essa parte, porque entendendo essa parte é assim, a base de tudo. Você entendeu lá o LangChain, entendeu lá o grafo do LangGraph. Agora, entendendo essa parte, você vai entender como mesclar as coisas e aí você construindo essa base sólida, fica mais fácil você prosseguir. Vai por mim, porque quando eu comecei a mexer com isso aqui, eu comecei já montando um chat inteiro e muita coisa parece mágica. E essas coisas que parecem mágica, fica difícil você depurar, porque você não sabe aonde a mensagem tá passando, qual o LLM tá respondendo, enfim, fica difícil, tá? Apesar de que tem o Langsmith, que é um serviço pago da empresa que faz o LangChain e o LangGraph, mas ele ajuda muito a fazer o tracing de tudo que você tá fazendo aqui. Também tem o LangStudio, que depois eu te mostro ele aqui, que é uma espécie de IDE que você pode usar com o seu grafo aqui. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou configurar o meu state como a gente fez anteriormente. No meu state, eu vou ter que ter um node qualquer, tá? Lembra? A gente tinha node A, B, C e assim por diante, tá? Tô pensando aqui uma coisa, rapidão. Eu não falei nada pra você de documentação, né? Só pra te mostrar aqui, tá? Não faz nem sentido a gente falar sobre isso aqui por conta do seguinte. O que a gente vai fazer é o que eu te falei aqui. Então, se você quiser vir e ler isso aqui, tudo bem. Mas eu acho que não faz nem sentido, porque o que a gente vai fazer é basicamente unir a aula 1 com a aula 2. Então, por isso que eu não falei dessa parte aqui com você, tá? Então, já vi direto pro código pra gente já ter aquele pico de dopamina no começo, né? Então, a gente montou o nosso estado, agora a gente precisa definir o nosso node. Então, onde a gente tinha antes node A, eu vou ter somente um node chamado de call LLM. E nesse node, eu vou ter o meu state, que é o do tipo agent state, que eu mudei o nome, né? E aí eu vou retornar o meu state. Nesse state que eu vou ter aqui, eu vou só retornar ele, então return state, por agora. Ok, tendo o meu node, se você lembra bem os passos, ó, aqui tem um passo muito bem definido, então vamos lá, ó. Passo 1, defino o meu state. Passo 2, defino os meus nodes. Passo 3, crio o Graph Builder, ou, vamos falar agora mais técnico, né? O State Graph. Ok, vamos chamar ele de Builder, igual a State Graph. Esse State Graph vem de from langgraph.graph import State Graph. Ok, dentro do meu State Graph, eu preciso somente passar o meu Agent State. Maravilha, só pra gente acostumar, a gente tem também um context aqui, que a gente não viu ainda, que vai estar aqui como none por enquanto. A gente tem um input schema,
que vai ser um agent state, por enquanto, e um output schema, que também vai ser um agent state, tá? Também, isso aqui já vem tudo como padrão, tá? Então, em teoria, aquilo que eu fiz, ó, inclusive aqui eu não posso passar um context aqui como unknown, deixa eu ver, é context schema aqui, então context schema, que a gente não tem contexto, a gente não falou sobre isso ainda, tá? Mas isso aqui vai ser importante pra gente passar o runtime dos nossos nodes, então a gente poderia colocar configurações, coisas específicas do contexto da execução dos nodes que a gente vai falar posteriormente. Então, voltando aqui, eu já tenho o meu builder. Depois, o que eu faço? Passo 4, adicionar nodes ao grafo. Ok, então builder.addNode, quantos nodes eu tenho? Só um. Então, eu vou colocar o mesmo nome do node lá da função, tá? A gente viu na aula anterior que você pode colocar outro nome aqui e ter uma função aqui completamente diferente, tá? Mas eu acho que fica mais fácil, tá? Inclusive lá, quando a gente viu uma forma de renomear as edges, é mais fácil também manter o mesmo nome sempre aqui, porque fica mais visual, vamos falar assim, tá? Se você tá olhando seu código ali, fica mais fácil você entender o que tá acontecendo. Como eu só tenho esse node agora, é builder.addEdgeStart. Eu vou iniciar o meu grafo e do início eu vou para qual node? Call node, call LLM. E agora, como eu só tenho um grafo, um node, aliás, eu vou do node call LLM para end. End, import, deixa eu te mostrar os imports aqui em cima, ó. Tudo veio de start, end e state graph veio de langgraph.graph. Maravilha. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero compilar o meu grafo. Então, passo 5, compilar o grafo. Então, aqui eu vou fazer graph igual a builder.compile. E pronto. Agora é só usar. Então, passo 6, usar o grafo. Então, no usar, vamos envolver isso aqui no if, porque eu não tenho usado isso aqui, tá? E é sempre uma boa prática você fazer isso. If name igual a main. Ok. Vamos pegar um result igual a graph.invoke. E o que eu tenho que passar para dentro do meu grafo? O meu state. O meu state é um typed ticket, não tem chave nenhuma. Então ele é um dicionário vazio por enquanto, que a gente vai voltar nele já já. Então, basicamente isso aqui, e aí no final eu dou um print no meu result. Beleza? Então fiz um passo a passo de tudo que você tem que montar, o mínimo necessário para você montar um grafo simples aqui, tá? E aí, nesse print, eu quero um print bonitinho, porque senão fica muito difícil da gente ver essas coisas aqui, ó. Tá vendo que o meu state é none, basicamente, não tem nada no meu state aqui. Mas, pra gente ter aquele print bonitinho, se você não fez ainda, dá um UV add reach, e aí a gente adiciona o reach e importa lá o from print import reach. Ok, eu fiz ao contrário ali, from reach import print. Voltando, executando aqui agora, aí a gente tem o nosso state. Por que o nosso state tá none? Nosso state não tem chaves e foi proposital isso aqui. Porque o que acontece? Antes a gente tinha colocado uma chave aqui chamada de nodespath, né, no caso, e a gente fez o annotated, e nesse annotated a gente passou o tipo, que era uma list str, e a gente passou um reducer aqui, que a gente chegou na conclusão que por ser uma lista, a gente queria concatenar no reducer A e B, a gente chegou na conclusão que a gente poderia utilizar operator.add. Mas eu falei para você que lá no LangGraph também tem um negócio chamado de add messages, que ele é feito especificamente para mensagens. Então vai ter system message, human message, vai ter talvez tool message, a gente nem viu isso ainda, depois a gente conversa, AI message e assim por diante, tá? Então aqui, ao invés disso aqui, eu vou utilizar o meu add messages. Maravilha, mas eu não quero ter as minhas mensagens sendo uma lista de string. Lembra que a gente viu que a gente tem human message, system message e AI message. E eu acho que a gente viu só essas, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero que o meu annotated aqui seja uma sequence. Por que sequence? Porque eu quero read only sempre nas minhas mensagens. Lembra sempre disso, a gente nunca deve alterar o estado diretamente, beleza? Então a gente também não quer alterar essas mensagens diretamente. Então, nas minhas mensagens, eu vou ter o seguinte, uma base message aqui. E de onde que eu importei? From LangChain core.messages import base message. Então, essa base message, ela vai englobar praticamente todas as mensagens. System message é a base de todas as mensagens, é a classe base das mensagens ali. Ok, apesar de que a gente olhou, em alguma dessas aulas, a gente olhou isso, e elas não herdam disso aqui, tá? Então, isso aqui pode ser um protocolo, no caso. Eu não olhei isso, tá? Então, é só a tipagem que a gente usa aqui mesmo. Beleza, mas o que eu quero fazer com isso aqui? Porque senão vai virar mágica isso aqui de novo, tá? Então, não precisa fazer isso aqui, não precisa fazer isso, é só pra gente depurar aqui o nosso código. Eu vou criar um reducer, def reducer, e esse reducer a gente viu anteriormente que vai receber A e B e vai retornar alguma coisa. O que eu quero retornar? Return add messages
com A e B. Simples assim. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero dar uns prints aqui para te mostrar o caminho da mensagem. Então aqui eu vou ter o quê? Tá? Só para aderir ao protocolo aqui do Add Messages, eu vou colocar Messages aqui, que está sendo importado de langgraph.graph.message import messages. Isso aqui é só para ficar com o mesmo protocolo disso aqui, ok? Então, como eu te falei, de novo, não precisaria fazer isso aqui. Messages, ok. E aqui eu vou retornar messages também. Maravilha. E aí aqui eu retorno isso aqui mesmo, mas isso me dá a possibilidade de te mostrar quando o reducer vai ser executado. Então aqui eu vou te mostrar reducer. Maravilha. Só para esse node não atualizar o meu estado e chamar o reducer, eu vou retornar none de dentro dele. None, ok. E aqui eu vou colocar, por enquanto, nada. Vou deixar assim, sem retorno, só para depois a gente coloca a tipagem ali bonitinho. Ok, então fiz isso aqui. Vamos ver o seguinte, ó. Percebe que agora o meu invoke tá com erro ali. Por quê? Porque eu preciso agora informar esse nodes path que isso aqui poderia ter o nome que você quisesse, tá? Só que, por padrão, a maioria das pessoas vai utilizar, quando você tá falando do histórico de conversas, messages, ok? Então a gente vai chamar isso aqui de messages, tá? Você pode ainda adicionar mais campos aqui, você pode fazer o que você quiser, mas vamos chamar isso aqui de messages por enquanto. Então agora eu preciso adicionar isso aqui no meu state. Então vamos pôr ali, ó, messages, ok? Vou colocar uma lista vazia por enquanto e vamos ver qual foi o result aqui agora. Vamos executar. E aí agora eu tenho como result, eu passei lá dentro do node, retornei none naquele node, aquilo não chamou o meu reducer. Aliás, eu nem usei o meu reducer, eu acho, deixa eu ver aqui. Eu não usei ele. Isso deveria ter chamado meu reducer, eu já te explico o porquê. Então, voltando, executando, beleza. Meu reducer foi chamado e eu recebi messages. Isso que eu queria te mostrar e por isso que eu criei isso daqui, pra gente não ter mágica aqui neste momento, ok? Então, a gente passou dentro do reducer por quê? Porque quando a gente chamou este invoke aqui no grafo, com esse campo messages aqui, isso automaticamente já falou para o LangGraph que eu alterei o meu estado. O meu estado tinha alguma coisa, por exemplo, vazia, e eu alterei o campo messages. Como eu alterei o campo messages tem um annotated com reducer, ele precisa chamar o reducer para alterar o meu estado ali, né? Então, toda vez que você tiver algum campo qualquer que tiver dessa forma aqui, que esse campo aqui tá, com annotated e com reducer, toda vez que você manipular esse campo em qualquer lugar do grafo, é lógico, né? Você vai fazer um trigger do seu reducer. Se a gente olhar A e B, você vai ver que eu acho que o meu A vai ser uma lista vazia e o meu B vai ser a lista que eu passei, que também é uma lista vazia aqui. Então vamos lá, dar uma olhada nisso aqui. Executando, ó, o meu reducer, o A era uma lista vazia, o B continua sendo uma lista vazia. Mas suponha que eu queira colocar uma mensagem aqui. Por exemplo, human message, igual a human, a gente já viu isso antes, né, tá? Eu tô criando uma mensagem do usuário aqui, então, olá mundo, na minha mensagem. Eu vou passar isso aqui para dentro do meu, aliás, human message para dentro do meu state. Olha só o que vai acontecer agora. Se eu executar, o meu A era uma lista vazia quando eu chamei o grafo, como eu manipulei esse estado, o reducer pegou o B como sendo o que eu tinha mandado agora. E aí, como o reducer pegou isso aqui, lá no final das contas, lá no result, quando eu peguei aquele result final, eu tinha messages com o meu human message. Simples assim. Ok. E se eu não tivesse manipulado essas mensagens? Se eu tivesse passado uma string vazia aqui, o que aconteceria? Vamos ver? Vou executar. Percebe que o meu reducer não foi chamado hora nenhuma, mesmo eu manipulando o estado, porque eu não estou manipulando o campo messages. Simples assim. E se eu manipulasse o campo messages aqui, no caso, por exemplo, suponha que eu retorne messages aqui e retorne qualquer coisa dentro do meu messages. Vamos supor que eu retorne uma AI message, que é a resposta da LLM ali, no caso. Oi. Quando eu manipulo o estado, eu vou ter o reducer sendo chamado da mesma forma, tá? Então, se eu voltar aqui agora e deixar só isso aqui, ó, vou deixar isso aqui como none. Isso eu tô te mostrando o caminho das coisas aqui para você não se perder. Eu vou voltar isso aqui como tava antes, ó. Lá embaixo aqui, ó, vou deixar o meu human message. Então, voltando o meu... Eita, eu voltei demais. Ó, tô voltando o meu human message aqui embaixo. Vou passar aqui de novo, porque eu não tô achando onde estava. Messages, ok. E a messages é um human message, ok. Voltando, executando, beleza. Então a gente sabe que em A a gente tinha uma lista vazia, quando a gente chamou o grafo a gente já manipulou o messages, como a gente manipulou o messages, a gente recebeu um human message, o reducer uniu a lista vazia com o meu human messages para o campo messages, no final das contas eu só tive uma mensagem do humano ali, bonitinho. Maravilha, por que eu te mostrei isso aqui? Porque quando eu chegar aqui dentro, eu vou tirar esse print aqui de baixo e vou só dar um print aqui no node, tá? Pra você ver, ó, print state.
Quando eu chegar aqui dentro no state, você percebe que lá no meu state, ó, deixa eu só tirar lá do meu reducer, só para não confundir a gente, ó. Vou tirar esse print por enquanto. Vou deixar só o estado do Node, ó. Você vai perceber que esse processo inteiro que aconteceu quando eu chamei o grafo, passei o meu novo estado manipulando o campo messages para dentro do grafo, esse estado que eu manipulei chamou o meu reducer uniu A e B tendo a minha mensagem, só uma lista vazia minha mensagem, eu tive no final das contas messages como sendo o meu messages só com a minha mensagem ali. E aí isso já entrou dentro do Node como sendo o messages que eu tinha enviado depois do reducer, beleza? E aí quando eu retornar de novo, deixa eu voltar o reducer aqui, ó, eu vou só tirar o A e B para não ficar confuso ali de ver, tá? Quando eu retornar daqui de dentro do state, return alguma coisa, suponha que eu tenha enviado a mensagem para a LLM e ela me respondeu. Então eu vou retornar o state aqui de dentro do Node, agent state. Maravilha. Quando eu retornar messages daqui de dentro com a resposta da LLM, suponha que a LLM falou: oi, como vai? Você precisava de uma vírgula ali, mas rapidão. Quando eu retornar, isso vai fazer um trigger do reducer novamente. Percebe que o que chegou dentro do estado, esse é um input do Node. Então o que chegou dentro do meu Node foi isso, a minha mensagem. Quando eu responder o Node, isso vai fazer um trigger do reducer novamente. O reducer vai fazer a união de A, que vai ser o que tinha anteriormente no state, com B, que foi o que foi retornado desse Node aqui. E aí o que foi retornado no final das contas lá no result, lá embaixo, ou no próximo Node, eu já vou ter human message e a resposta da AI message. Então voltando aqui, eu vou tirar esses print do state aqui e percebe o que eu teria aqui no final, ó. Print result, voltando, eu chamei o reducer uma vez para colocar essa mensagem, só tinha uma lista vazia antes, e eu chamei o reducer e dessa vez dentro do Node, porque eu atualizei o estado de dentro do Node. Como que eu atualizei o estado de dentro do Node? Só retornar um novo estado mudando algum determinado campo. Então quando eu retornei o novo estado manipulando o campo messages, eu chamei o reducer de novo, por sua vez o reducer recebeu uma lista que só tinha human message no A, e no B, ele recebeu a mensagem da IA. O reducer tem o trabalho de unir essa mensagem com essa mensagem. No final das contas, eu tive messages como sendo isso aqui, tudo junto. Então, simples assim, não é tão simples assim, mas é assim que funciona isso aqui, beleza? Então, a gente entendeu o reducer, a gente não precisa disso aqui. Eu vou manter isso aqui, mas sem um print, só pra gente saber que a gente viu isso nessa aula, tá? E aí você pode dar print aqui da forma que você quiser, tá? Eu até encorajo você a ficar dando uns prints a cada passo do nó. Por exemplo, você poderia vir no Node aqui também e falar, eu quero ver quando esse Node aqui foi chamado, call LLM, você pode pôr o state aqui também, e aí você vai fazendo basicamente o que o Langsmith, que a gente nem viu isso ainda, mas o que o Langsmith faz. Ele faz basicamente o tracing da mensagem completa para você de uma forma visual, que fica mais fácil de entender. Então pronto, a gente tem isso aqui. Agora, quando eu for chamar a minha LLM aqui, o que vai acontecer? Se eu vier chamar uma LLM qualquer aqui, suponha que eu vá fazer assim, ó, vou pegar a LLM response, ou result, igual a LLM. Lembra que a gente tinha lá o método invoke na LLM? Eu vou chamar isso aqui e eu vou passar uma mensagem para dentro da LLM? Não, eu vou passar todas as mensagens para dentro da LLM. Por quê? Se eu passar somente uma mensagem para dentro da LLM, ela não vai ter o contexto, o histórico de conversas. Então o que eu faço? State messages. Todas as mensagens para dentro da LLM. A gente ainda vai ver em algum momento como fazer trim desse histórico de conversas, como fazer, por exemplo, para você fazer um resumo desse histórico de conversas, ou nem ter um histórico de conversas. Dependendo do workflow, pode ser que ele comece no início do grafo, faça todo o serviço e termine sem ter que ter um contexto completo das mensagens ali, ok? Só que, o que eu tô chamando aqui? LLM. Cadê a LLM? Eu não pus ela aqui ainda, então vamos fazer só o seguinte. Eu vou simular que o LLM result é igual a AI message, isso aqui que tá aqui dentro, ó. Eu vou jogar isso aqui e vou jogar o LLM result aqui. Então pronto, é isso aqui que a gente vai fazer, só que eu só comentei aqui porque a gente ainda não colocou a LLM. Então no final das contas, a LLM vai receber a minha mensagem porque eu já estou mandando a minha mensagem aqui, a gente já viu, não vou falar isso de novo, tá? Mas a gente passou no reducer, e aí quando chegar aqui dentro desse node, eu já vou ter a minha mensagem no estado, para dentro da LLM eu vou enviar o state.messages,
como eu fiz aqui, e a LLM, por sua vez, vai ter o histórico de conversas e vai me retornar um result que eu vou jogar no result para atualizar o meu state. Por que que eu tô colocando somente a resposta da LLM aqui dentro para atualizar o meu state? Porque quando eu fizer isso aqui, isso vai fazer um trigger do reducer, como a gente já falou, eu já vou ter o lado A do reducer com as mensagens anteriores. Quando eu retornar isso aqui, eu vou chamar o reducer, que vai unir as mensagens anteriores com essas mensagens que eu tenho aqui agora, e no final, lá embaixo, eu devo ter esse resultado final, tá? Desculpa pela repetição, mas eu quero muito que você entenda todo este processo aqui, para você não ter dúvida nenhuma quando o negócio começar a ficar mais complexo do que isso aqui, ok? Então, voltando aqui, a gente tem a LLM. Então, vamos agora colocar uma LLM aqui. Como que a gente faz? Olha, a gente poderia colocar a configuração da LLM na configuração do grafo. Vou te mostrar isso depois, tá? Apesar de esse trecho estar ficando obsoleto, depois a gente fala sobre esses trechos todos, tá? Aqui eu vou mais fazer de um jeito mais simples, mas a gente poderia colocar a configuração da LLM na configuração do grafo. A gente poderia colocar a LLM no context, que é este context que a gente pôs no nosso state aqui, no context schema. Isso vai carregar o runtime, o contexto no runtime de cada execução do Node. A gente vai ver isso depois. Mas por agora, o mais fácil que a gente tem para fazer é só criar uma variável global aqui nesse módulo e chamar lá o init chat model. E nesse init chat model, a gente passa qual modelo a gente quer utilizar. Só que ele não tá achando aqui, ó. Então vou ter que importar manualmente. Então, from LangChain. Agora a gente tá unindo, apesar da gente já ter usado coisas do LangChain aqui, tá vendo? A gente tá unindo o LangGraph com o LangChain, como a gente viu nas duas aulas anteriores. Então, LangChain core.chat, o que eu tô importando mesmo aqui? Só pra lembrar, eu acabei esquecendo o que eu tava importando. Tô importando o init chat model, desculpa. Então, from LangChain.chat models, import init chat model. Ok, pronto, importado aqui. Agora, a gente precisa configurar a LLM aqui. Ou eu falo a LLM, ao meu ver, o LLM, né? O Large Language modelo, né? Eu acho que é o, mas às vezes eu falo a, referenciando a IA, Inteligência Artificial. Beleza? Mas voltando aqui, eu vou colocar, vamos tentar, o Google tá dando um alertinha chato ali, eu vou colocar Google underline, isso é underline aqui, tá? Muito cuidado com isso. Google underline Gen I, Gemini 2.5 -flash, ou o modelo que você estiver utilizando, é óbvio. E aí aqui dentro é só agora eu descomentar este trecho e comentar este outro. E aí vamos ver o que a gente tem lá no nosso resultado final, porque agora eu tô mandando olá, vou falar assim, ó, olá, meu nome é Luiz. Vou colocar uma vírgula ali, porque tá me incomodando demais isso aqui. Olá, meu nome é Luiz. Isso aqui vai entrar no Human Messages, vai fazer o trigger do reducer de novo. E aí, na hora que eu chegar aqui, eu vou ter a mensagem já no state. Quando eu chamar o LLM.invoke, eu vou passar todas as mensagens que, na primeira vez, vai ter só a minha mensagem aqui. Vou passar todas as mensagens para LLM. Eu espero que ela me responda. Quando ela me responder, eu vou jogar isso no state, atualizando o estado. Isso vai fazer o trigger do reducer. O reducer vai unir a minha mensagem com a mensagem da LLM, no final das contas, aqui no final, eu vou ter esse result. Então, executando, lá o warning ali, depois eu vou olhar o que é aquele warning, tá? E aí, ó, se você observar, eu já tive uma resposta correta. Olá, meu nome é Luiz, e aí chamamos o reducer, bonitinho, a mensagem da LLM foi, olá, Luiz, é um prazer conhecê-lo, eu sou um modelo de linguagem, não tenho um nome próprio, mas pode me chamar de assistente ou como preferir. Como pode me ajudar hoje, tá? Isso foi o Gemini. Se a gente viu isso anteriormente, que se a gente quisesse, a gente poderia colocar um outro LLM aqui, por exemplo. Eu tenho aqui alguns modelos do Ollama. Então, no Ollama, eu posso colocar qualquer um desses modelos. Por exemplo, deixa eu ver quais que eu tenho aqui. Ollama LS. Eu tenho lá, ó, o Qwen 3.32b, o Llama 3.3, DeepSeek, eu tenho o Qwen, esse Qwen Coder é muito bom para código, tá, gente? Só que ele não tem tools, não dá para colocar ferramentas, então não dá para fazer um React Agent com ele, tá? Isso aqui é para vetorização, lá no caso, isso aqui eu vou usar o GPT 20b, que é menorzinho ali, tá? Isso aqui são os tamanhos dos modelos aqui que precisa ter de memória e disco no seu computador para você conseguir subir esses modelos. Então, GPT-OS 2.20b, e agora eu já mudei o meu modelo, sem mudar nada no código, só o nome do modelo. Então, executando isso aqui, ele deve responder de forma similar ao Gemini, ó. Olá, Luiz, como posso ajudar você hoje? Maravilha. Agora, deixa eu te mostrar um problemão aqui que a gente vai ter, tá? Aqui, ó, eu vou ter um Human Message, maravilha, tá? Eu quero pegar também o User Input, pra gente fazer aquele while que a gente fez anteriormente, um loop infinito. E eu vou pegar e vou jogar essa mensagem que tá aqui, eu vou jogar ela aqui. E aqui eu coloco o meu User Input.
Ok, aqui embaixo eu quero colocar uma linha assim, ó, por exemplo, tá? Eu vou te mostrar outra forma de fazer isso melhor. Mas eu poderia colocar uma linha assim, ó, né? Então, deixa eu te mostrar, só para dividir as coisas ali, para ficar fácil de ver. Então, essa linha aqui embaixo que você tá vendo pontilhada, tá? Mas a gente pode fazer um hackzinho do próprio reach aqui no caso, ó, e fazer o seguinte, ó, from reach.markdown, import markdown. Isso não é só uma brincadeirinha, isso vai ser útil já já, tá? Porque, ó, pensa comigo, LLM geralmente responde em Markdown. Já pegou o que eu tô falando, né? Então, voltando aqui, eu vou lá embaixo e vou colocar, ao invés disso aqui, colocar só um Markdown aqui dentro, aqui, Markdown, e vou colocar 3 tracinhos, que vai ser uma linha no Markdown. Então, voltando, eu vou ter uma linha amarela ali embaixo. E aí eu consigo dividir melhor o meu chat, tá? Além disso, eu não vou ficar pegando o resultado inteiro aqui, tá? Se você observar o que eu tenho aqui, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o meu estado, um formato do meu estado, né? Que vai ter messages, e aí dentro de messages é uma lista. Sempre neste momento, tá? Isso pode mudar depois, mas sempre a última mensagem aqui, nesse momento, vai ser da LLM. Então eu posso pegar a última mensagem, e da última mensagem eu posso pegar content aqui. Então, voltando aqui, ó, eu posso pegar do result, eu posso pegar messages e a última mensagem que vai ser a última coisa que tiver naquela lista, ponto content. E aí, voltando aqui, executando, você vai ver que a resposta fica bem menor lá, ó. Olá, Luiz, como posso ajudar você hoje? Beleza, então fizemos um trechinho legal aqui. Agora, olha só o problema que eu tava te falando aqui, tá? Se eu vier aqui e duplicar isso aqui, e aí eu coloco essa linha dividindo as duas coisas ali, ó. Se eu mandar aqui pra ela agora, ó, lembra do meu nome e executar novamente, vamos ver as duas respostas dela. Oi, Luiz, como posso ajudar você? Percebe que eu falei o meu nome na primeira mensagem, na segunda mensagem, ela me respondeu falando, desculpe, não tenho memória de conversas anteriores, por favor, me diga seu nome novamente. O que aconteceu aqui no caso? Aconteceu que o meu grafo, ele inicia, isso é importante você entender, tá? O meu grafo, ele inicia assim que eu chamo invoke. Um adendo rapidão sobre isso aqui, tá? Eu tô chamando sempre invoke aqui. Isso aqui é um método síncrono que chama o meu grafo. Mas eu tenho vários outros. Eu tenho a invoke, eu tenho stream, eu tenho a stream, eu tenho a stream events, tá? Cada uma dessas coisas vai ser importante pra gente posteriormente, porém, se eu mudar isso agora, as minhas respostas também mudam, ok? Então toma muito cuidado se você estiver seguindo às vezes outro tutorial ou a documentação e estiver mudando isso aqui, o que eu tô te mostrando aqui abaixo tá assumindo que eu tô utilizando o invoke. Se você mudar isso ao longo das aulas aqui, isso aqui embaixo vai mudar também completamente, ok? Mas o que eu tava te falando? O meu grafo, ele começa a partir do momento que eu chamo invoke e ele termina a partir do momento que eu tenho result. Então, tudo isso que a gente fez, o grafo inteiro, ele foi executado e terminou a partir do momento que eu peguei o result. Isso significa que eu só tenho no meu grafo a minha mensagem anterior e a resposta da LLM. Quando eu iniciei uma nova chamada para um novo grafo, eu iniciei isso de novo. Então, eu iniciei o estado vazio, aí esse estado vazio pegou a minha mensagem, aquela ladainha toda que a gente já falou antes. Então isso é muito importante pra gente entender, tá? Tem formas da gente fazer, que eu vou te mostrar ainda nessa aula rapidamente, isso com checkpointers aqui, tá? Mas eu vou te mostrar isso depois. Vamos deixar de mágica por enquanto e vamos fazer isso na mão por enquanto. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer isso ser um loop infinito. E nesse loop infinito, eu vou apagar esse trecho aqui de baixo, eu só vou repetir este trechinho aqui. Então aqui no meu user input, ao invés de eu enviar alguma coisa agora, assim já, eu vou pegar um input do próprio Python mesmo e vou falar digite sua mensagem. Ok, tendo isso aqui, o que eu tenho? O que o usuário digitar vai vir para mim nessa variável user_input. Se ele digitar alguma coisa, eu preciso parar esse laço em algum momento. Então eu vou falar user_input.lower para garantir que está tudo em lowercase. Se existir a letra Q exclusivamente no meu user_input, eu quebro o laço, ou a palavra kit. Você pode colocar quantas coisas você quiser aqui. Pode falar até um print. Ó, vou só colocar aqui o Markdown para quebrar isso aqui, e aí aqui eu vou colocar este print também para ter uma linha aqui pra gente finalizar, porque eu vou dar um print de bye e colocar um emoji bonitinho ali. Tchau, tchau, ok. Então vamos só testar esse trechinho todo aqui, tá? Então vamos executar, eu vou falar oi, enviei, isso foi lá pra LLM, se eu falar que ou kit e dar enter, bye, deveria ter quebrado o laço aqui, eu não quebrei, tá? Vou dar um Ctrl C para parar isso aqui. E aqui eu deveria ter feito break, isso aqui que faltou. Agora olha só que coisa estranha, ó. Oi, meu nome é Luiz. Ou do canal Otávio Miranda. Se eu executar aqui, oi Otávio, como posso ajudar você? Lembra meu nome? Desculpe, mas não tenho como lembrar. Você viu que a pessoa tem amnésia, né, nesse momento.
Então, o que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou vir aqui nesse local, antes de começar tudo aqui, e eu vou fazer isso manualmente. Então, eu vou pegar current messages igual. Isso aqui vai ser do tipo, mesmo tipo do meu state aqui, no caso, ó, essas mensagens aqui, ó. Então, vai ser desse tipo, igual a uma lista vazia. E aí, o que eu quero fazer? Lembra, então, o que eu te expliquei agora. Toda vez que eu inicio o meu grafo, eu já vou ter a minha mensagem e a mensagem da LLM no result aqui. O que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de mandar isso aqui desta forma que eu tô fazendo aqui, eu já vou jogar no meu current messages. E não precisaria fazer isso aqui agora, pensando nisso aqui agora. Não precisaria fazer isso aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou colocar no current messages o seguinte, o que já tinha no current messages anteriormente, se eu tiver colocado algum system message aqui, por exemplo, eu já coloco isso aqui também, e aí aqui eu coloco o human message. Ok, e aí aqui neste momento, eu passo o meu current messages. Maravilha. Só que o que isso aqui vai fazer? Vai ficar duplicando mensagens aqui dentro se eu ficar fazendo isso aqui dessa maneira. Então lembra que quando a gente recebe... deixa eu só separar isso aqui para você entender melhor. Quando a gente recebe a resposta da LLM aqui no final desse fluxo desse grafo, eu recebo a minha mensagem e a mensagem da própria LLM. Então, eu tenho a minha mensagem e a mensagem da IA. O que eu quero fazer? Eu quero atualizar current messages, depois de chamar isso aqui, current messages, igual ao meu result messages. E aí, o que isso aqui vai fazer no final das contas? Entrei aqui dentro do loop, ó, criei aqui fora do loop uma lista vazia. Maravilha. Entrei dentro do loop, pego o que o usuário digitou, checo lá para sair ou não, crio a minha human message aqui, no caso, e jogo o que tinha antes no current messages, mais o meu human message dentro de current messages. E aí, quando eu faço o invoke do meu grafo, suponha que isso é a primeira vez. Eu vou chamar o meu grafo tendo o que tinha antes, que nesse caso aqui é uma lista vazia, o que tinha antes dentro do meu current messages, mais human message. Então aqui a gente está mais ou menos onde a gente já estava antes. Só que eu vou chamar lá o meu grafo, maravilha, com essas mensagens. Quando eu chegar aqui no final, eu vou ter o resultado que vai ter como se fosse a soma de tudo. No caso, a minha mensagem mais a mensagem da LLM. Só que eu vou jogar isso aqui dentro de messages, criando uma nova current messages com todas as mensagens que eu já tenho no histórico. Então, nesse caso, na próxima iteração do laço, eu não vou criar de novo isso aqui. Então, isso significa que eu vou ter essa current messages com mensagens, que na primeira iteração vai ser só a minha com a IA. E aí, na segunda iteração, na hora que eu fizer isso daqui, eu jogo o que já tinha no current messages, mais a nova mensagem do humano. Então, eu vou ter uma mensagem minha, uma mensagem da IA, uma nova mensagem minha. Eu mando isso tudo de volta lá para o grafo, e aí a LLM me responde, agora eu tenho uma quarta resposta da LLM. Então agora eu tenho 4 coisas. E isso vai crescendo essa lista à medida que eu for utilizando. Um adendo rapidão sobre tokens. Eu estou enviando, novamente, eu falo isso para você em todas as aulas. Eu estou enviando todos os tokens, todo o histórico de conversa de volta para a LLM aqui. Isso significa que se você ficar conversando com a LLM, você estiver pagando uma API aqui, você vai estar pagando por todos esses tokens repetidas vezes. A cada vez que você manda de novo uma mensagem para a LLM, você vai mandar de novo todo o histórico e isso vai aumentando exponencialmente, ok? E é assim que o histórico de conversa funciona aqui com a LLM. Spoiler para você. Mas beleza, então agora ela deve lembrar do meu nome, né? Voltando aqui, se eu executar, oi, sou Otávio. Ela me respondeu, oi, Otávio, tudo bem? Como posso te ajudar hoje? Você se lembra do meu nome? Vamos ver o que ela vai falar. Sim, você é Otávio, como posso ajudar você? Olha que legal. Aí eu falo para ela, sei lá, escreva uma função Python que inverte uma string. E aí vamos ver qual que vai ser a resposta dela aqui. Eu não pus Markdown aqui ainda, mas eu acho que você já tinha ensinado isso aqui, né? Tá vendo que a LLM responde em Markdown e o Reach aceita Markdown. Não é todo o terminal que vai rodar isso aqui, mas olha que legal que eu posso fazer aqui agora. Eu posso sair daqui, vir aqui e ao invés de mostrar isso aqui assim, eu envolvo isso no Markdown. E esse Markdown, ele espera receber uma string, o que pode não ser aqui. Então vou só garantir que isso aqui é uma string, esse conteúdo aqui da resposta. Voltando, olha só que legal agora. Oi, sou Otávio. Executando, como posso te ajudar? Como inverter uma string em Python? Manda só o código, não precisa explicar. Tô falando isso aqui porque geralmente se eu mandar só um negócio genérico assim, ele vai tentar me explicar isso aqui, vai ficar muito longo, vai ficar difícil de mostrar. Mas lá que bonitinho, o seu terminal mostrando código aqui, ó, perfeitamente, tá? Isso vai funcionar com qualquer modelo também. Ok, então fizemos isso aqui e aí a gente tá mantendo o histórico de conversa. Se você quiser testar de uma outra forma o histórico de conversa, você pode falar, oi, sou Otávio. Aí você pode falar para ele assim, ó, escreva me mostre como inverter uma string em Python. E aí, depois que eu
inverter a string, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou tentar confiar que o contexto existe aqui no caso. Tá vendo que agora eu não falei pra ele ser rápido e curto? Olha o tamanho da resposta que ele tá gerando. Olha só, se você observar, olha aqui o tanto de coisa que ele falou aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3 tópicos aqui, vários tópicos aqui, tá? Então, você pode colocar isso no System Prompt também, se você quiser. Mas aqui, o que eu vou falar? Em JS é a mesma coisa? Concorda comigo que se a LLM não tiver um contexto aqui, o que eu falei que não faz nenhum sentido? Eu falei, em LLM é a mesma coisa. Me mande só o código. Se o contexto está funcionando perfeitamente, ele vai saber que ele acabou de me responder como fazer isso em Python e eu perguntei como que faz em JavaScript. E aí ele me mandou como fazer isso aqui em JavaScript. Beleza? Então, basicamente, isso aqui. Agora, eu estava te falando, eu não quero focar nisso neste momento, nesta aula, porque eu quero fazer uma aula só disso, mas eu vou copiar esse código e agora eu vou para o Code 2 aqui. E eu quero te mostrar o checkpointer, que é o seguinte, tá? A gente não precisa mais fazer isso aqui, porque a gente viu isso na aula anterior, e aqui vai só vir add messages. Ok, voltando aqui, mais nada para mudar aqui para baixo, acho que não, né? Ok. Eu não quero ter que fazer isso aqui, tá? Então aqui é como se eu só quero enviar a minha mensagem mesmo. Inclusive, eu não precisaria nem de current messages aqui. Eu poderia enviar a minha mensagem diretamente aqui, assim, human message. Se eu fizer isso, você já sabe o que vai acontecer, né? No caso, eu vou excluir isso aqui. E aí eu só vou ter agora, a cada iteração inteira do meu grafo, quando ele chegar no end, eu só vou ter, novamente, human e AI message. E aí ela não vai ter mais o contexto. A gente já viu isso antes, tá? Eu quero o código 2 aqui. Executando, oi, sou Otávio. Lembra meu nome? Perdeu completamente o contexto aí, percebe? Então, o que eu posso fazer aqui? Tem um negócio que é chamado de, na compilação aqui do seu grafo, checkpointer. Checkpointer é como se a cada vez que eu alterar o meu estado, ele salva isso aqui. Isso pode ser salvo em memória, pode ser salvo em base de dados, pode ser salvo onde você quiser. Novamente, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque eu quero te falar de memória de curto prazo, memória de longo prazo, os tipos de memórias que a gente pode usar. Então, eu vou deixar uma aula à parte para isso. Mas para você não ter que manipular o contexto manualmente aqui, salvar o histórico de conversa, o que você pode fazer? Primeira coisa, criar um checkpoint, ou checkpointer, né? E esse checkpointer tem um aqui que é usado muito para programação aqui, em geral, né? Debug. Para você colocar aqui no seu software mesmo, para você testar, um in-memory saver. Ele não encontrou esse memory saver, então vamos lá importar isso aqui. Então, from lang graph, isso é do grafo, tá? Ponto checkpoint, ponto, tem vários, tá vendo? Memory, base, surge, e aí se você continuar tem, sei lá, SQLite, você pode utilizar qualquer coisa. Postgre, enfim, tem vários. Mas eu quero memory import in memory saver, que foi o que eu coloquei aqui embaixo aqui. Ok, agora, se eu colocar checkpointer aqui, checkpointer, ele vai dar um erro aqui, eu já te explico o porquê, mas deixa eu executar. Executei, oi, quebrou. O que quebrou aqui embaixo? Ele tá falando pra mim. Checkpointer requires one or more of the following configurable keys. Thread ID, checkpoint. O que ele tá falando aqui pra você? Eu vou resumir isso aqui de uma forma melhor para você entender. Quando eu estou falando de um checkpointer, eu estou falando da conversa atual que eu estou tendo neste momento aqui. Então é como se fosse cada chatzinho que você está tendo com o ChatGPT neste momento. Então isso tem que ter um ID. Por quê? Porque amanhã eu vou precisar de uma outra conversa e aí eu vou ter que ter um ID para isso aqui, tá? Então para isso, eles chamam isso aqui de Thread ID, porque são as conversas que estão nesta mesma thread deste processo nesse momento. Ok? Então nessa configuração, eu poderia fazer simplesmente aqui, ó. Na hora de invocar o meu grafo, eu passo uma config aqui. Isso é um dicionário que tem várias coisas, uma delas vai ser configurable. Esse configurable vai ter o thread ID. Então aqui dentro dele, thread ID. E aí, a partir do momento que eu coloquei qualquer ID aqui, tá? Não importa pra mim, porque assim que eu sair dessa conversa, ela vai ser eliminada, então não importa qual ID eu utilizar agora. Mas nesse momento, essa conversa, saiba disso, essa conversa está sendo salva em memória através deste ID. Então, se eu executo agora, eu falo, oi, sorry about that. Olá, eu não entendi aquela resposta. Sou o Otávio. Olá, Otávio, como posso te ajudar? Você lembra meu nome? Sim, Otávio, como posso te ajudar? Percebe que agora eu não preciso manipular o meu estado manualmente, tá? Só que eu não gosto de fazer essa configuração assim, porque eu acho que fica muito bagunçado. Então, o que a gente pode fazer? Neste momento, eu posso criar um config, e isso é do tipo runnable config. Esse runnable config, ele veio daqui de
langgraph.graph.state, e aí voltando no runnable config, ele tem a chave configurable. E aí aqui eu coloco o meu thread ID. Se você quiser fazer isso dinamicamente, tá? Isso foge bastante do escopo dessa aula, mas eu gosto de falar essas coisas. Sorry about that, eu vou fazer uma aula de 50 horas, né, pra você. Mas se você quiser pegar isso dinamicamente, você pode importar, import threading aqui, voltar lá embaixo, e na hora que você fizer a configuração, aqui ao invés de você passar isso, você passa o ID. Você poderia colocar o UID V4 aqui, por exemplo, se você quisesse. Mas você pode colocar threading.getIndent. E aí pronto, aqui a gente tem a nossa configuração feita dinamicamente. Como eu te falei, também não precisava disso, porque essa mensagem vai morrer depois. Olá, como vai você? Sou Otávio. Só os testes finais aqui. Ó, o checkpointer, não passei essa configuração aqui embaixo, aqui, tá? Então na hora do invoke, config igual a config, fazer os nossos testes finais. Olá, como vai? Sou Otávio. Olá, Otávio, como vai? Me mostre rapidamente como inverter uma string em Python, só código. Pronto, ela respondeu, somente o código, simples assim, não precisava do input, era só me mostrar na variável mesmo. Mas e em JS? Percebeu que eu confiei no contexto de novo, agora isso aí não faria sentido para ela se não tivesse contexto. Então, e em JS? Me mostrou em JS. Lembra meu nome? Voltando, sim, lembro, você chama Otávio. Maravilha, então agora temos o contexto, só que eu matei o chat, acabou o contexto, depois a gente vai olhar essas coisas como eu te falei antes, beleza? Então é isso, percebe? A gente chegou num ponto aqui onde a gente tá quase, se a gente colocar tools nessa LLM, a gente tem um React Agent, entendeu? Então você entendeu como que a gente tá chegando muito próximo de fazer umas coisas muito interessantes aqui, e tools vai te dar tanta ideia, mas tanta ideia, que eu tô até com medo do que você vai fazer. Toma cuidado com isso aí. Beleza? Então, pessoal, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se fala na próxima. Grande abraço.